Agora nós veremos como transformar corpos sólidos em corpos de superfície. A conversão de um sólido para a superfície se faz necessária para que possamos aplicar comandos que somente podem ser usados em superfícies. Depois de aplicar o comando, podemos novamente transformar em sólidos. Vamos agora fazer o processo inverso. Vamos transformar esse sólido que eu criei em uma superfície. Isso é mais fácil do que vocês podem imaginar. Basta eu vir aqui até essa ferramenta, chamada Excluir Face, vejam bem aqui, e selecioná-la. Agora, eu seleciono qualquer face nesta peça. Vou selecionar esta de cima. E com esta opção habilitada, Excluir Superfície, eu confirmo o comando. Veja que o sólido foi aberto e se transformou num corpo de superfície. Eu sei disso porque eu posso ver a pasta Corpos de Superfície aqui na árvore de projetos, com a superfície dentro. Porém, ainda há mais modos de excluir superfície. Eu vou deletar este que eu fiz. E notem só, eu vou mais uma vez entrar em Excluir Face, e ao invés de somente excluir, eu vou selecionar a segunda opção, Excluir e Remendar. E veja o que vai acontecer. Eu vou, por exemplo, selecionar esse furo e esse furo, a face interna. E vou confirmar o comando. Veja o que ele fez. Ele exclui aquela superfície e também já gera um remendo mesclando as faces. E mantém um corpo sólido. Uma outra coisa que também é muito interessante quando trabalhamos com superfícies é o fato de podermos substituir face. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam e aprendam. Vejam que eu criei este quadrado vermelho e esta superfície roxa. E eu vou substituir esta face de cima do quadrado, essa face plana, por essa superfície roxa. Isso é muito fácil. Eu venho aqui até essa ferramenta de substituir face, que vocês podem ver aqui na barra de ferramentas, seleciono e aqui na barra de propriedades, com essa primeira caixa selecionada, eu vou selecionar no meu modelo a face que eu quero substituir, ou seja, esta face plana. Veja que ela vai para dentro daquela caixa. Agora, mudando a seleção para essa segunda caixa, eu vou selecionar a face pela qual eu quero substituir, que é esta roxa. Agora eu confirmo o comando e vejo o que aconteceu. O SolidWorks substituiu aquela face plana do quadrado por esta face roxa, levando a geometria do quadrado tangente à face que foi substituída. Vejam só. Esta superfície poderia ter qualquer formato que ele seria aplicado aqui na parte que eu selecionei do quadrado. Nós também podemos cortar utilizando uma superfície. Veja só o exemplo que eu vou mostrar a vocês. Eu vou criar um sketch aqui no fundo do meu oblongo e traçar uma linha, por exemplo. Uma linha reta mesmo. Confirmo o sketch e eu vou extrudar uma superfície por esta linha. Vou mudar a direção de extrusão, confirmar. Agora, vindo aqui na barra de ferramentas, em cortar superfície, vejam aqui. Eu a seleciono e depois seleciono a face que eu vou utilizar para cortar, no caso essa. Eu ainda posso definir a direção do corte. Vejam esta seta. Se eu clicar em cima dela, a direção muda. A direção do corte muda. Percebam. Eu também posso definir a direção aqui por este ícone na barra de propriedades. Vejam lá. Eu vou deixar nesta posição, para a direita, e aplico o comando. Veja que o sólido foi cortado. Agora eu vou ocultar essa superfície e mostrar para vocês que também é possível cortar com uma superfície não plana. Vou criar outro sketch aqui e vou fazer uma superfície não plana. Vejam só. Vou extrudar essa superfície, mudar a direção e, vindo em cortar com superfície, vou selecionar a superfície, vou deixar nesse sentido mesmo e aplicar o comando. Oculto a superfície e veja que eu fiz um corte irregular.
Esses foram mais alguns recursos que podemos utilizar e aplicar com superfícies. E eles são muito úteis no dia a dia de um projeto, pode ter certeza. Quero só frisar mais uma coisa, apesar de parecer até que óbvio. Sempre que vocês forem cortar com superfície, é necessário que a superfície esteja se interseccionando ou se interceptando com o corpo que ela está cortando. Pratiquem bastante e bons estudos!